Paloma Totti com a gente. É hoje o quê? É hoje que Dorival Júnior... A nova era começa. É hoje que Dorival Júnior, Paloma, convoca a seleção brasileira para os próximos amistosos. Aliás, baita amistosos, hein? Contra a Espanha e a Inglaterra. Aí sim é amistoso. Daqui a pouquinho Dorival convoca a seleção. Expectativa boa, né, Paloma? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Eu ia começar falando do título do Fluminense, né? Mas agora o Dorival Júnior já tá posicionado, a gente acompanha aí ao vivo. Daqui a pouquinho... Já tá falando, ó. Tá? Júlio Herto do Avaí, João Paulo do Ceará, Adson Batista do Atlético Goianiense. Agradecer aqui ao Cino Reis, secretário-geral, e através dele... Ah, Que não, susto, hein? pegadinha! Não é ele, não Que são os susto! escalados ainda, são os Essa agradecimentos. não é a convocação, Não, eu gente. vou contar o que aconteceu. Falha minha, porque me fizeram o ok, o joinha, e eu não tava vendo a imagem e liguei aqui o botão do áudio. Falei, opa, começou. Mas não, começou então a apresentação dessa cerimônia da Confederação Brasileira de Futebol, porque dentro de instantes, este ainda não é Dorival É o Júnior. Rodrigo Paiva, você sabe. Falando os agradecimentos. Eu falei, peraí, mas que atletas foram escolhidos De e renovação escalados? na seleção. Então, já, desculpa, até cortei vocês, porque eu falei, opa, ele já tá anunciando. Então, dentro de instantes, o Dorival vai fazer a primeira convocação da seleção brasileira. Bom, enquanto ele não começa falando aqui, vamos traçar um pouquinho aí o calendário da seleção brasileira. Ele vai convocar 26 jogadores para os amistosos contra a Inglaterra no dia 23 de março, tá? Chegando aí menos de um mês, às 4 da tarde em Wembley, em Londres. E aí no dia 26 de março, o Brasil enfrenta a Espanha às 5:30 da tarde no Santiago Bernabéu. Como o Fábio disse aí, 2 testes bem importantes para esse início de trabalho do Dorival Júnior, que tem um tiro curto até a Copa América, né, Fábio? A seleção brasileira também vai fazer amistosos contra o México e Estados Unidos em junho, dias antes da Copa América. E aí sim, o Brasil estreia no torneio dia 24 de junho contra Costa Rica e Honduras. Ainda vai ser definido esse primeiro adversário do Brasil. O segundo jogo pela fase de grupos vai ser contra o Paraguai no dia 28 de junho e o terceiro contra a Colômbia, marcado para 2 de julho. E aí o Dorival ainda não começou a falar, a gente aguarda então o anúncio dessa primeira lista da era Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Por que a convocação dessa vez de 26 nomes e não 23? Foi uma conversa com a Real Federação Espanhola de Futebol e aí também a parte da Inglaterra concordou com isso, né? Eles concordaram em aumentar de 23 para 26 jogadores, porque foi um pedido do próprio Dorival Júnior para que ele possa ver mais jogadores nessa única lista que ele vai ter antes da Copa América, né? E faz muito bem, né? Tem que fazer alguns testes. Há a expectativa de que ele convoque jogadores que atuam no Brasil, só que tem um porém aí, caso não apareçam muitos. Aqui no Brasil, a gente está no começo de temporada, né? Então, os caras ainda não estão 100% fisicamente, longe disso. Em contrapartida, na Europa, meio de temporada, o pessoal já está, né, com a condição física lá no alto, já no 100%. Então, é possível que nessa primeira convocação o Dorival ainda não chame muitos jogadores que atuem aqui no Brasil. Mas vamos esperar. O Rodrigo Caetano está falando agora, né, novo diretor de futebol da CBF. E na sequência, o técnico Dorival Júnior vai apresentar a primeira lista dele, Paloma, para esses 2 amistosos enormes contra a Inglaterra e Espanha. Olha, fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma sequência tão forte de amistosos assim. Anos e anos, né? A CBF não conseguia marcar uma sequência tão boa, tão forte de amistosos assim. Você citou os outros 2 que vão acontecer antes da Copa América contra México e Estados Unidos. Também bons amistosos, outros amistosos fortes. Esses 2 já com a seleção convocada para a Copa América, né? A seleção deve se reunir 15 dias antes desses confrontos, em partes, né? Primeiro jogadores que chegam da Europa, isso pensando lá na Copa América, a gente lá no meio do ano, primeiro jogadores que chegam da Europa, depois os jogadores que atuam aqui no Brasil e por fim, depois os jogadores que vão disputar na Europa a final da Liga dos Campeões, né? Se por acaso houver algum brasileiro, e por fim os jogadores que atuam aqui. Débora. Dorival falando. É um prazer e uma satisfação imensa poder estar aqui à frente de uma equipe técnica que, desde o momento da nossa contratação, nos debruçamos aí sobre muitos e muitos jogos, contatos, telefonemas, viagens. É um trabalho minucioso, tentando naturalmente buscarmos o que de melhor temos nesse momento.
É natural que, em cima de uma convocação, muitas coisas aconteçam. Nós teremos 15 dias até o momento em que estejamos ali juntos e próximos à primeira apresentação, à primeira partida. Algumas rodadas dos muitos campeonatos acabarão acontecendo e de repente, alguma coisa tenha que ser alterada dessa primeira lista. Por outro lado, eu queria colocar que nenhuma reformulação ela pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginamos que esses jovens daqui a 2 anos e meio estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos 6 a 8 meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que, com certeza, ao longo de todo esse processo, merecendo, terão as suas oportunidades. Nós procuramos fazer um apanhado geral de tudo que esteja acontecendo. Fizemos aí muitas reuniões lá fora com muitos jogadores. Nem todos aqui estão. Naturalmente poderão vir a estar futuramente. Mas tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa. A primeira convocação que faço e reitero é ao torcedor brasileiro, que acreditem nesse trabalho, que tenham confiança, a partir do momento que nós também passemos essa confiança, mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação ela vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. E quando tudo isso acontecer, podem ter certeza que a seleção brasileira, fortalecida internamente, os jogadores tendo consciência daquilo que representam ao seu povo, e o povo aguardando por esse momento, essa simbiose vai fazer com que nós fiquemos e voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Não que ao longo desses anos tenha acontecido o contrário, até porque a representatividade que nós temos aí fora nos impressiona. O respeito com que nos tratam aí fora faz com que nós, às vezes, fiquemos pensando por que isso não acontece dentro do nosso país, já que esse respeito, essa admiração, ela tem que acontecer primeiro aqui, internamente, entre todos nós, para que depois, sim, nós possamos representar ao mundo aquilo que nós sempre fomos, uma equipe que se mostrou como a número 1 do futebol mundial. Eu sei que é um trabalho árduo, difícil, depende de cada um de nós aqui, mas eu não tenho dúvidas e receio em afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho, e trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso. A primeira convocação seria a presidenta Leila Pereira, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que será a chefe da nossa delegação.
Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City. Ausência. Desculpem. É a primeira. Rafael, do São Paulo. Laterais direito: Danilo, da Juventus. Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, do Flamengo. Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. E Murilo, do Palmeiras. Meios-campistas: André, do Fluminense. Andrés Pereira, do Fulham. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Wolverhampton. Lucas Paquetá, do West Ham. E Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Savinho, Girona. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Muito bom. No primeiro momento são 26 atletas, dentre os muitos que foram pré-relacionados. Muitos terão as suas oportunidades. Não desanimem, continuem acreditando nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Falamos de muitos e muitos nomes, mas num primeiro momento, dentro daquilo que achamos conveniente e por merecimento de muitos, aqui está a nossa primeira relação. Olha, eu devia ter deixado o microfone do Fábio França e o microfone da Paloma ligado. Tava porque muito bom. A cada nome, ou não em todos, né? Mas alguns nomes aí puxavam um ó, boa! Nossa, ficou. Uma salva de palmas pro Dorival Foi bem, Júnior. eu gostei, É gostei. cedo, né? Os nomes a gente foi vendo, sentindo contato com essa lista assim de bate-pronto, mas eu adianto que eu gostei. E você, Fábio? Não, gostei bastante. Gostei bastante. Alguns nomes interessantes, algumas novidades. A gente São Paulo Futebol Clube, cara. O Dorival eu sabia que o Dorival ia chamar jogadores do São Paulo. Rafael me surpreendeu, goleiro, mas tem feito Tem. bons trabalhos. O Rafael, a temporada passada foi boa. Pablo Maia, eu imaginei que pudesse pintar, e o Beraldo eu tinha certeza, né? Esses caras que trabalharam com o Dorival recentemente. Mas e aí, Paloma, suas novidades, suas impressões a respeito da lista? Tá subindo aqui a lista pra gente conferir. Eu até anotei aqui no meu celular, também fui anotando, mas dos goleiros, realmente, o destaque aí, o Rafael, né? Que tem feito aí boas partidas. E a gente tem que pensar, o Dorival Júnior, ele destacou que ele quer valorizar os jogadores que, por merecimento, nos últimos 2 anos, marcaram presença na convocação, mas é claro que a gente não pode deixar de olhar para a Copa do Mundo daqui a alguns anos e também pensar na renovação. Ela não pode ser totalmente de bate-pronto, né? É um processo, mas entendo que essa convocação ela traz também um pouco disso que a gente sente falta, que é a renovação e de novas opções para a seleção brasileira. Ele mantém aí também, né, que já pintou na seleção brasileira, o Ian Couto, que é do Girona, lateral do Girona, de muita qualidade. Eu gosto muito desse menino. Ayrton Lucas também, que está num momento muito especial no Flamengo, né? Então acho que é uma boa convocação também. Os zagueiros, como você falou, Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo do Palmeiras também. Bom jogador também. Bom jogador, boa convocação, merece. Não é um jogador que você fala, não, mas não, merece.
Aí, meio-campistas. André, que foi campeão ontem, mais uma vez, com o Fluminense, da Recopa, né? Também, um momento muito especial. O Andreas Pereira do Fulham também é uma novidade, né, Fábio? Sim. Gostou? Sim, eu acho ele um bom jogador, né? Eu não sei se já tá no nível de ser convocado pela seleção brasileira, mas ele sabia que ia, porque dias atrás, ele disse que negaria qualquer convocação da Bélgica, por exemplo, porque o sonho dele era vestir a camisa da seleção brasileira e tal, não sei o quê. Certamente as conversas já tinham começado. Sim, Casemiro também, né, mantido aí na seleção brasileira, é um remanescente da última Sim. Copa também. Aí aqui eu acho que a gente também já pode começar. Ele não quis fazer essa renovação tão imediata, né, mas o Casemiro é uma posição, embora tenha jogado muito bem na Copa do Catar, né, foi um dos bons destaques da seleção brasileira, mas aqui eu acho que já para a próxima Copa a gente já precisa começar a rever essa posição. Douglas Luiz do Aston Villa também já foi Bom. convocado, João Gomes do Wolverhampton. Promessa, Boa Paquetá voltando, Pablo Maia também, ótimo jogador de São Paulo, e lá na frente, Pablo Maia, ótimo jogador de São Paulo, você acha a ponto de aparecer nessa lista da convocação? não sei, mas eu acho que o Dorival confia demais, Sim. né? Eu acho que é jogador para ser observado, né? Provavelmente não vai nem jogar, talvez entrar um pouquinho ali. Tá. Deixa eu jogar a lenha na fogueira. Não, conclui, Fábio, desculpa. Não, ia dizer que na frente a Atacante, gente tem Endrick, Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior, que já são caras estabelecidos, e o Savinho do Girona é a grande surpresa. Aí. Mais uma novidade. Richarlison, já deu, não? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Mas Era ele essa lenha tá na bem, fogueira que eu queria mas colocar. ele tá marcando gol lá, não tá? No Tottenham, ele voltou a jogar bem, a marcar gol, é o que se propõe. Ele mesmo admitiu que passou aí por uma fase emocionalmente não tão boa, né? Admitiu alguns problemas aí ligados à saúde mental, mas se restabeleceu e se recompôs aí no Tottenham. Muito bem, é isso. Claro que a gente vai repercutir mais essa primeira convocação de Dorival Júnior para os amistosos contra Espanha e Inglaterra ao longo da programação da Band News FM. Paloma, hoje foi mais compridinho, obrigado. Hoje marquei presença aqui no meio do dia com vocês. Um ótimo fim de semana. Valeu. Espero vocês domingo no Show do Esporte a partir das 11h30 da manhã. Um beijo, gente. Beijo, bom